Contar histórias vai muito além de imaginar, fantasiar e aguçar sentimentos. É permitido sonhar, restaurar e ressignificar a permanência cultural na construção de identidades via memória oral. As expressões estimuladas, as interações, facilitam as diferentes emoções. Contar histórias é uma das maneiras mais antigas de difusão de valores tidos como necessários a uma harmoniosa convivência entre humanos. E é na infância que são construídos estes valores fundamentais, também ao cognitivo, onde se faz e reinventa no espaço da escola e da sala de aula. Ao ouvir histórias desde cedo, a criança se torna leitores vorazes. Quando amplia-se o conto com o canto, estimula-se a criatividade individuais de reação, o encantamento, a observação de mundo, transformando um espaço de troca e de compartilhamento entre o ouvir, falar, imaginar, indagar e fantasiar. É por isso, por esse, por aquilo e por um mundo melhor que conto, canto e encanto. Meu nome é Mônica Matos de Novaes Sarmento, popular conhecida como Mônica Matos. Sou pós-graduada em Psicopedagogia e Supervisão, sou pedagoga e pós-graduada em Educação Infantil, dentre outros cursos que fiz ao longo da minha trajetória. Sou professora há quase 28 anos, na rede estadual e rede municipal. Comecei minha trajetória na rede municipal quando trabalhei na zona rural, Barra do Rio, depois trabalhei na escola Jacurutu, que foi onde eu comecei a me dedicar à contação de história. Esse meu projeto que eu vou apresentar hoje, Conto, Canto e Encanto, ele sofreu várias nomenclaturas ao longo do tempo, porque dependia da minha clientela, dependia da escola que eu estava trabalhando. Então eu comecei a minha trajetória cultural com a contação de história, porque eu descobri que a história ela faz parte do nosso imaginário desde quando nós temos a primeira infância, desde quando nós nascemos, crescemos, nos tornamos adultos. Todos nós adultos sempre temos uma história para contar, mesmo que seja da nossa vida. E as histórias infantis não são diferentes. Na Escola Municipal de Jacurutu, eu comecei um trabalho na biblioteca contando história para as turmas, onde a cada história que eu contava, eu me fantasiava de uma forma diferente para poder chamar a atenção das crianças. E era uma coisa maravilhosa e surpreendente. E eu comecei a perceber, naquela época, o quanto que a história era, de fato, importante na vida de uma criança. Depois de muito tempo trabalhando na escola Jacurutu, eu vi trabalhar na escola estadual Dr. João Porfírio, que hoje é uma escola municipal, né? E então, todo esse trabalho que eu fiz com a contação de história também surtiu muito efeito. Eu sempre costumo divulgar o meu trabalho nas redes sociais. E desde então, sempre eu tinha essa preocupação em levar para as pessoas o tipo de trabalho que eu fazia em cada escola. Então, eu comecei a perceber que a contação de história, juntamente com a arte da música, casava-se muito bem. Por isso, então, o nome do projeto hoje, Conto, Canto e Encanto. Na minha família, sempre teve músicos, a gente sempre foi muito próximos à musicalidade, a
a instrumentos musicais. Então eu comecei a muito cedo gostar, interessar pela arte da música, gostar de cantar, gostar de tocar. E sempre gostei de levar essa minha habilidade para dentro da sala de aula. Então, sempre que eu podia, sempre que eu tinha oportunidade, eu gostava de levar essa alegria, esse prazer para os meus alunos. E aí, então, eu atrelei o projeto de contação de história com o projeto de música. E sempre nas minhas aulas, eu tinha algo a mais para apresentar para os meus alunos em relação à história e à música. Depois nós tivemos, nessa fase, nessa etapa, dessa longa trajetória, tive a oportunidade também de ir em outras escolas a convite, para contar a história também nas outras escolas, inclusive na escola do meu filho, Aula de Paula, porque ele estuda lá. Tive também na biblioteca pública algumas vezes, contando história também para as crianças, né? Principalmente crianças de periferia. Então eu comecei a perceber que o olhar da criança ele é diferenciado quando você leva para ele aquilo que está dentro do mundo deles. Então eu comecei a me identificar com aquele olhar, com aquela alegria, com aquela felicidade, com aquela fantasia que as crianças colocavam sobre mim enquanto contava as histórias. Tivemos um período muito turbulento, muito preocupante na época da Covid-19, da pandemia, em que tivemos que ficar em casa, tivemos que nos reinventar, tivemos que nos aprender a como lidar com as tecnologias de maneira mais exata, mais próxima. E aí eu preocupei como que eu poderia fazer para continuar a engajar, fazer o engajamento desse projeto, continuando com os meus alunos. Desde então também eu trabalhava também na creche municipal Barquinho Amarelo, na qual ainda trabalho até hoje, com a educação infantil, que sou apaixonada. No primeiro momento eu já me encantei com a educação infantil e realmente sou encantada até hoje. Então a gente se viu naquele momento de muito estresse, de muitas emoções, a gente não entendia o que estava acontecendo. Mas nós precisávamos continuar a educação não podia parar. E sendo assim também, as minhas contações de história também não poderiam parar. A cultura da contação de história, ela começou a ter uma visibilidade maior na vida das crianças e na vida das famílias, impactava na vida das famílias. Tiveram muitos pais que depois falavam comigo: nossa, tia Mônica, como que é importante contar história para os nossos filhos em casa. E isso eu ficava muito extasiada, eu amava tudo aquilo e tudo aquilo fazia parte da minha vida. Hoje eu trabalho mais com educação infantil, que é de fato a minha prioridade maior na contação de histórias, e eu trabalho com eles lá na creche Barquinho Amarelo e vejo como que é o olhar da criança, como que é aquela fantasia, aquele desejo de ouvir as histórias, o desejo de participar, o desejo de estar inserido ali naquele ambiente fantasioso, e isso me encanta muito. E a música também, junto, atrelado, não foi diferente, não é diferente. Então, esse meu projeto, eu pretendo, sempre estar com ele, onde quer que eu vá. Enquanto eu estiver como educadora, enquanto eu estiver em sala de aula, eu quero sempre levar esse projeto para sempre encantar os meus alunos. E não só os meus alunos, mas outras crianças, outras oportunidades eu sei que poderão vir, e eu estarei sempre disposta a fazer isso, porque a contação de história, ela faz parte da minha infância. Ela faz parte da infância de cada um de nós adultos. Todos nós vivemos um dia a primeira infância. E acredito eu que essa primeira infância, ela realmente é uma das fases mais importantes da vida do ser humano. E então, hoje,
eu trabalho com eles. E outra coisa que é importante, como hoje em dia a gente tem a gente tem a inclusão, eu tenho muitos alunos, recebo muitos alunos que são especiais, autistas, enfim, TDAH e dentre outras crianças especiais. Então, de fato, a história resguarda mais ainda esse desejo cultural, esse enlace cultural dentro da nossa prática, da minha prática como educadora. E eu sinto muito feliz e muito honrada de ter o prazer de trabalhar com esse projeto. E realmente, eu amo contar, eu amo cantar e eu gosto muito de encantar as minhas crianças. Durante o período da pandemia do coronavírus, iniciada em 2019, o Brasil e o mundo enfrentaram desafios com cenários desoladores, em todos os sentidos. Na educação, não foi diferente. Fecharam escolas, distanciamentos, proteção e as crianças se viram longe de tudo e de todos. A professora Mônica enfrentou um desafio de levar às crianças momentos de aprendizagem e acolhimento através das tecnologias virtuais. Além das aulas, também intensificou o seu próprio canto e encanto pelas lives, vídeos e mensagens. Um trabalho difícil para todos, mas com a leveza das histórias e das músicas, as crianças sentiam-se acolhidas e amadas. Nesta época, a professora recebeu uma homenagem através de uma entrevista ao programa Gente que Faz, apresentado pelo empresário salinense Reginaldo, que mostrou um pouco da história de vida da professora e salientou o trabalho realizado nas mídias com seus alunos, destacando o valor e a importância do professor mesmo em tempos de pandemia. A professora passou a realizar seu projeto Contação de História por vídeos e lives no seu canal do YouTube e blog. Dividiu parcerias, tudo para acalentar e minimizar o sofrimento pelo distanciamento durante a pandemia, destacando assim um impacto muito positivo, emocional e didático com as crianças. O entusiasmo de Mônica acerca do seu papel de educadora foi fundamental para trabalhar a contação de histórias na nossa escola. Ela despertava como ninguém a motivação e provocava interesse pelos novos conhecimentos em seus alunos. Isso se fez nas aulas presenciais e também nas aulas online, onde os alunos e familiares aguardavam o momento da contação de história. Foi possível observar o trabalho da professora Mônica durante a pandemia Covid-19 e a extensão do isolamento social, que alterou o modo de vida das pessoas. E com a implementação das aulas remotas, onde muitos alunos tiveram dificuldade de se adaptar às mudanças e lidar com tantas emoções, ao mesmo tempo como ansiedade, desmotivação, etc., a professora Mônica fez da contação de história uma alternativa eficaz tanto para promover a motivação dos alunos, o interesse pelas aulas, o bem-estar dos envolvidos, aproximando os vínculos entre família, escola, professor, quanto para possibilitar a construção de conhecimento em seus alunos e transmitir, por meio da história, reflexões sobre questões sociais de uma maneira lúdica. Oi, meu nome é Sara. Lembro das aulas da professora Mônica Matos. Ela contava as histórias incríveis e a gente adorava. Depois podíamos contar do nosso jeito. Até minha família participava. Era muito legal. Suas histórias levam as crianças ao mundo da fantasia,
ao mundo da imaginação e de ser criança de fato. A professora Mônica carrega esse dom com suas habilidades na arte da contação de história e na música. E sempre faz um trabalho brilhante por onde passou e por onde passa. O trabalho da professora Mônica ultrapassou os muros da escola com seu projeto de contação de histórias. Viabilizou a participação e o engajamento da comunidade escolar. Proporcionou a interação das famílias, resgatando o hábito da contação de histórias em momentos prazerosos e de muita descontração com os filhos. As famílias tinham participação no processo cultural de resgate oral e verbal. A contribuição e parceria com as famílias oportunizou de maneira eficaz para que o público-alvo, envolvido no caso as crianças, tivesse um olhar diferenciado pela educação de maneira peculiar, mas, acima de tudo, prazerosa e encantadora. A netinha e o vovô. A netinha e o vovô. Vamos lá? A netinha morava numa casinha lá em cima de uma montanha. O vovô também morava numa casinha lá em cima de uma montanha. Um dia, a netinha acordou morrendo de saudade do seu avô e resolveu ir visitá-lo na sua casa do outro lado da montanha. Ela abriu a porta da casa, saiu de dentro da casa, fechou a porta e foi lá. E desce montanha, sobe montanha, desce colina, sobe colina. Bateu na porta, toc, 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 toc. Ninguém atendeu. Tornou a bater, toc, 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 toc. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Toc, 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 toc. Ninguém? Ué, será onde que foi o vovô? Será que foi fazer compras? Não sei. A netinha cansou de esperar e de bater e voltou para sua casa. E desce montanha, sobe montanha, desce colina, sobe colina. Abriu a porta da sua casa, entrou, fechou a porta. No outro dia, passou o outro dia, o seu avô estava morrendo de saudade de sua netinha e resolveu ir visitá-la. Abriu a porta de casa, saiu de casa, fechou a porta, e lá se foi. E desce montanha, sobe montanha, desce colina, sobe colina. Bateu na porta, toc, 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 toc. Ninguém apareceu. Bateu de novo, toc, 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 toc. Será para onde foi a menininha, a sua netinha? Tornou a bater, toc, 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 toc. Será para onde foi essa netinha? Para a escola. É preciso entender